Nós vamos, nesse momento, dar a palavra ao pastor Moisés Santos Júnior, e ele irá dirigir esse momento de reflexão, esse culto de adoração, esse culto de louvor a Deus, de ação de graça. Bom sábado, bom fim de ano. Antes da gente começar a falar, só um pouquinho da história. Sempre o Nelson escolhe os temas que a gente vai trabalhar. Então, qualquer coisa, se vocês estiverem bravos, a reclamação é com ele, não comigo. De qualquer maneira, ele ficou em cima de duas discussões de tema e eu vou acabar abordando as duas de uma forma ou de outra. A gente vai percorrer as duas temáticas. A primeira preocupação do Nelson, da gente conversar um pouquinho, e essa conversa não é um culto de ação de graças, o culto de ação de graças é nós estarmos aqui. A mensagem não é uma mensagem de ação de graças. Não é esse o nosso objetivo hoje. O nosso objetivo é sempre uma mensagem de reflexão, de advertência ou algum chamado daquilo que é o resumo do que a gente tem estudado nos últimos tempos. Então, mensagem para hoje tem a ver com dois temas básicos que tinham preocupações nas falas do Nelson. Primeiro tema básico, nosso papel na missão. Ou seja, qual é a nossa responsabilidade como cristãos, como adventistas do sétimo dia, qual é o nosso papel na história do mundo, no tempo em que vivemos, o tempo do fim, o tempo do remanescente. Essa é a primeira preocupação que ancora o primeiro dos temas. A segunda preocupação é de que maneira eu me enquadro naqueles que de fato são o povo remanescente, ou constituem o povo remanescente, suas características, seu perfil. Então, eu vou acabar juntando as duas coisas numa só, e em cima dessas duas coisas resgatar algo que todos vocês deveriam ter lido, se não leram, durante a semana. Portanto, eu começo por algo que não é meu, é algo que está na meditação matinal dessa semana. Para quem leu, uma das meditações dessa semana falava sobre a sacudidura. Leram? Na verdade, duas. Mas particularmente uma delas é que eu estou resgatando como temário, que é a mensagem que estava na meditação, acho que de segunda-feira, deixa eu ver se é segunda mesmo, terça-feira, dia 11 de novembro, que falava sobre a sacudidura na igreja, volume 2. E a mensagem dizia assim na sua introdução: ele, porém, respondeu: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mateus 15, verso 13. E aí vem o texto. A sacudidura é um evento esperado no fim dos tempos, conforme ensinam os adventistas. Em diferentes fontes, nos escritos de Ellen White, encontramos pelo menos 14 grupos que eventualmente deixarão as fileiras da igreja. E aí vem a lista dos 14 grupos e depois um comentário sobre isso. O que eu queria dar uma olhadinha com calma com vocês é essa lista dos 14 grupos que o pastor Amin Rodor resgatou como modelo da mensagem dessa semana. E a segunda coisa, resgatado isso, é entender quais são os aspectos que envolvem as características desses 14 grupos. E com isso a gente resolveria duas contas. Conta número 1, a daqueles que serão de fato peneirados ou sacudidos antes do derramamento do Espírito Santo, que é a outra segunda vinda. Quando a gente olha para a vinda de Jesus, há dois aspectos importantes para a gente entender. Primeiro, há uma vinda de Jesus, um aspecto a respeito da segunda vinda de Jesus, que é aquela vinda esperada quando todos os problemas da terra se resolvem, pela chegada de Jesus, pela destruição do mal, pela salvação e resgate de todos aqueles que creram nele ao longo de todos os tempos na história. Seja pela discussão da ressurreição, daqueles que morreram em Cristo ao longo de todo o tempo, seja por aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar e estiverem esperando pela sua vinda, e serão contados entre aqueles que são salvos. Juntos, toda essa multidão de salvos ancora aqueles que ascenderão aos céus para encontrar o Senhor nos ares e viver eternamente com Ele. Esse é um grupo, esse é um contexto. Mas há uma outra segunda vinda prevista para o remanescente. E diferente do que muitos abordam como sendo uma vinda secreta ou um momento secreto em que Deus venha e resgate seus filhos, diferente disso, essa outra segunda vinda implica o cumprimento de Joel 2, Joel capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo. Aqueles que receberem o derramamento do Espírito Santo para o cumprimento da missão, para esses Jesus já terá vindo. Porque se não receberam o Espírito Santo, estão contados fora do remanescente, porque foram sacudidos do remanescente, foram peneirados do remanescente.
E, portanto, a segunda vinda que nós aguardamos enquanto adventistas do sétimo dia não é aquela quando Cristo de fato vier e resgatar o seu povo de todos os tempos, inclusive os vivos por ocasião da sua vinda. Mas é esta primeira segunda vinda, que é a primeira parte daquilo que é descrito como segunda vinda, que é a outra segunda vinda, que é a vinda do Consolador, o derramamento do Espírito Santo. Essa, de fato, deveria ser a segunda vinda que todos nós deveríamos estar preocupados com ela. E não a vinda de Cristo lá no fim do pacote. Porque a vinda lá no fim do pacote não é para nós. Não é para aqueles que de alguma maneira têm seguido a mensagem bíblica, mas é para aqueles que estão em Babilônia e receberão um chamado: sai dela, povo meu. Quem não estiver convidando aqueles que estão em Babilônia para sair dela, já estão contados entre os perdidos. Já estão perdidos. Portanto, só haverá dois grupos naquele momento. O grupo dos que estarão convidando e o grupo daqueles que estarão recebendo o convite. Porque todos os demais são contados entre os perdidos, entre os não salvos. Portanto, essa é a preocupação principal que eu tenho para esse momento, para esse texto, para essa nossa reflexão. Então vamos aos grupos. Primeiro, que grupos são esses que o pastor Aminho Rodor relatou? Que grupo é esse? Que grupos são esses que estão contados entre aqueles que serão peneirados, aqueles que serão sacudidos? Primeiro, ele lista os autoenganadores, os descuidados e indiferentes, os ambiciosos e egoístas, os que recusam sacrificar-se, os orientados pelo mundanismo, os que comprometem a verdade, os desobedientes, invejosos e críticos, fuxiqueiros e assim por diante. 14 grupos que ele consegue identificar nos textos proféticos que estão contados entre aqueles que serão peneirados antes do derramamento do Espírito Santo. Antes e durante o derramamento do Espírito Santo. Esses que serão peneirados saem de que lugar? Saem do remanescente. Portanto, saem de nós. Ou serão alguns de nós. Os que hoje estão aqui e de todos os que estão em todos os lugares do mundo que se contam dentro do remanescente. Portanto, essa é a principal preocupação que deveria preencher o nosso espaço de atenção. E não a segunda vinda de Cristo. Porque o preparo para a segunda vinda de Cristo implica não estar aqui, nessa lista. Quando o pastor Aminho agrupou isso, ele dividiu em dois blocos esse grupo e duas questões básicas que ele encontra ali. Primeiro, de que esse catálogo é realmente amplo e variável para abarcar todo tipo de situação e pecado dentro do movimento adventista. Segundo aspecto, todas essas categorias estão presentes na igreja atual. Portanto, não há uma dessas 14 categorias que não exista hoje. Todas estão aí disponíveis para que cada um se enquadre em uma delas. A menos que não se enquadre em nenhuma das 14 e esteja ligado a Cristo. Estando ligado a Cristo, estando cumprindo a mensagem de Cristo, se desliga de um ou mais desses 14 elementos. Uma outra coisa curiosa é que você pode pertencer a mais de um grupo. Não precisa pertencer só a um dos 14. Você pode pertencer a 1, a 2, a 3 ou aos 14. Isso só depende do tipo de disposição e alinhamento com o pecado que eu ou você possamos escolher. Quando o pastor Aminho listou essa meditação, próximo slide, ele pontua vários textos que vocês leram durante a semana, procuraram nos livros, abriram os livros para conferir o que significava cada um dos grupos. Confere? Então, como vocês não fizeram a lição de casa e não abriram os textos, eu trouxe os textos para a gente ler. Que era o que a gente devia ter feito terça-feira passada, quando terminou de ler a meditação. Conferir o que estava atrás desses textos. E aí, em vez de eu ficar falando o tempo inteiro, eu separei os textos. Para a gente analisar cada um dos tópicos, o que significa cada um deles e olhar que texto estava atrás disso. Então, para isso, vocês vão me ajudar. Bom, olhando para isso, o que significa cada um desses grupos e qual a implicação disso para a nossa estrutura enquanto convivência, enquanto permanência no Evangelho, enquanto prática do Evangelho. Então vamos lá. O que são os autoenganadores? Quem são eles? De que maneira eles se apresentam nesse tempo, o tempo do fim? Quem está com esse texto? Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 89 e 90. Quando elas consideravam o caso de outras que se achavam em condições idênticas àquela que elas hoje ocupam. Recordem cuidadosamente o que pensavam quanto aos pecados. Houvesse alguém que julgue, então,
que apesar de seu zelo e trabalho para endireitar a outros, seriam afinal achados em semelhantes condições de trevas, e haveriam dito como disse Azael ao profeta: pois que é teu servo do campo para fazer esta tão grande coisa? Estão iludidos consigo mesmos, na calma, de firmeza manifesta, que corajosos navegantes são, mas quando as furiosas tempestades da prova e da nação se sobrevêm, aí sua alma naufraga. Os homens podem ter excelentes dons, boas aptidões, qualidades esplêndidas, um defeito, porém, o pecado secreto e nutrido, demonstrar-se-á para o caráter o que a prancha carcomida pelo verme é para o navio. Completo desastre é ruim. Okay. Quem são os autoenganadores? Quem são eles? Todo aquele que tem talentos, tem capacidade, atua na igreja de Deus, age na salvação de outros, porém faz o quê? Guarda algum pedaço que ele acha que não é preciso mudar. E aquele pequeno ganchinho, aquele pequeno pedaço contra o qual não se luta, aquele pequeno pecado acariciado, aquele pequeno detalhe de defeito de caráter não modificado, produz, no momento da provação, todas as estruturas necessárias para que Satanás faça naufragar o navio. Portanto, quem são os autoenganadores? Aqueles que vivem o Evangelho, estudam a palavra, vêm à igreja, fazem parte das atividades da igreja, mas guardam pedaços, ou pedaço, por menor que seja, sem modificação, sem passar pela santificação. Esse é o primeiro grande grupo que, ao passar pelo peneiramento, não se sustenta sobre a peneira como grão escolhido. Portanto, a primeira grande advertência é: quanto tempo dura a santificação? Toda uma vida. Que pecados têm que ser excluídos da vida? Todos. Quais têm que ser rendidos a Deus? Todos. Esse é o primeiro elemento relativo à sacudidura que deve se prestar atenção. O segundo deles é aqueles que são descuidados e indiferentes. Diferente do primeiro grupo, que não é descuidado e não é indiferente, estuda a palavra de Deus, apenas guarda alguns pequenos depositários de pecado que não deseja desfazer-se deles. O segundo grupo é, de fato, descuidado. Não se preocupa com nada. O texto, Primeiros Escritos, página 269. Quem está com ele? Enquanto os que assim oravam prosseguiam com seus ansiosos clamores, por vezes lhe vinha um raio de luz procedente de Jesus, para lhes reanimar o coração e iluminar o rosto. Alguns, vi eu, não participavam dessa agonia e lutas, pareciam indiferentes e desprezosos. Não se opunham às trevas que os rodeavam, e estas os envolviam semelhantes a uma nuvem densa. Os anjos de Deus deixavam estes e iam em auxílio dos que se lhe afligiam e oravam. Vi anjos de Deus apressarem-se para assistir a todos os que lutavam com suas forças todas, a fim de resistir aos anjos maus, que procuravam auxílio, clamando a Deus com insistência. Os anjos de Deus, porém, abandonavam os que não faziam esforços para conseguir auxílio, e eu os perdia de vista. Okay. Parando aí, qual é o contexto? Fim da história, o mal se avoluma na terra. Qual é a atividade de Deus? Intensificar a proteção, a proximidade e a luz daqueles que buscam luz. Porém, alguns insistem em continuar levando a vida do jeito que sempre levaram. Levando a vida do jeito que sempre levaram, descuidados e indiferentes à mensagem de Deus e à necessidade do preparo para esse tempo. Qual é o resultado disso? Os anjos vão largando destes, porque tem outros clamando desesperadamente por auxílio para tentar vencer aquilo que precisa ser vencido. E esses anjos saem de perto desses, e os anjos maus se avolumam sobre esses e também sobre os outros. Tanto os que estão buscando quanto os que estão indiferentes recebem a mesma projeção, a mesma influência dos anjos maus. Porém, aqueles que estão com Deus recebem cada vez mais presença dos anjos de Deus para auxiliá-los a vencer essa tentativa última de Satanás de apagar a chama, apagar a fé. Portanto, quais serão contados entre os sacudidos, entre os peneirados? Todos aqueles que não buscam a Deus com esse afinco, entendendo que esse é o único tempo necessário, esse é o único tempo possível
para a rendição do caráter a Deus serão sacudidos, serão peneirados. Próximo grupo. Ambiciosos, é o mesmo texto, é só repetição do mesmo. Ambiciosos e egoístas. Quem está com esse texto? Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 182. Só levante e lê para o povo, que acho que lá de trás eles não estão conseguindo escutar. Deus tem estado a tocar muitos corações. A verdade, porque alguns tanto se sacrificaram, a fim de apresentá-la a outros, triunfou, e multidões a ela se apegaram. Em sua providência, Deus tem tocado corações dos que têm meios, trazendo-os para a verdade, para que, à medida que sua obra aumenta, sejam satisfeitas as necessidades da causa. Muitos recursos têm sido trazidos às fileiras dos observadores do sábado, e vi que atualmente Deus não pede as casas que seu povo tem para morar, a menos que troque casas de muito preço por outras mais baratas. Mas se aqueles que possuem abundância não lhe derem ouvidos, não se separarem do mundo e dispuserem de parte de suas propriedades e terras, nem se sacrificarem por Deus, ele os passará por alto, e chamará aqueles que estão dispostos a fazer qualquer coisa para Jesus, até a venderem sua morada a fim de atender às necessidades da causa. Deus terá ofertas voluntárias. Os que as fazem devem considerar um privilégio fazer. Portanto, qual o outro grupo que faz parte daqueles que terão que ser peneirados? Os que têm o seu foco na conquista de coisas para este mundo. Quando Deus escolhe pessoas e lhes abençoa com posses, com bens, com capacidade, com coisas, para que o fez? Para que outros possam ser salvos a partir disso. Não quer dizer que Deus não deseja que seus filhos tenham condições de vida, tenham condições de conforto ou vivam de maneira adequada e digna neste mundo. Apenas que esse não é o foco. O foco é a vida eterna. Portanto, o que eu devo fazer com as coisas que eu ganho ou tenho aqui? Aplicá-las no crescimento da causa de Deus. Essa é a forma como o cristão se comporta. E se a gente olhar a igreja do Pentecostes, a igreja do primeiro século, qual é a descrição dela? Se você for olhar a vida de Nicodemos, José de Arimateia e outros que eram grandes possuidores de bens, foram os que financiaram o evangelho durante a pregação apostólica. Esse é o desenho daquela época. Esse é o desenho do remanescente, que aguarda o mesmo Pentecostes, o mesmo derramamento do Espírito Santo. Portanto, o desprendimento dessas coisas que nos atrelam ao mundo do consumo e ao mundo da permanência das coisas deste mundo é uma das condições para não ser peneirado. Outro grupo, os que recusam a sacrificar-se. Primeiros Escritos, página 50. Quem está com esse texto? Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado nos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não tem mais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem autoridade para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 10 asas? Entretanto, nenhum deles está no esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça todos estão contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Segundo Coríntios 4, 17. Perfeito. Resumindo esse texto num verso só, ser fiel até dar-te-ei. Portanto, qual é a atitude que se espera do remanescente? Disposição total até as últimas consequências da proclamação do Evangelho. Portanto, quais serão sacudidos? Aqueles que não tiverem essa disposição. Por quê? O derramamento do Espírito Santo implicará uma pregação qual nunca houve, e essa pregação qual nunca houve também suscitará perseguições que nunca antes houveram. Portanto, se durante o período medieval foi complicado manter a fé, durante o período do derramamento do Espírito Santo será muito mais complexo manter a fé e pregar o Evangelho.
porque pregar o Evangelho com poder implica uma reação do mal na mesma dimensão. Portanto, aqueles que serão contados entre os salvos terão que ter esse tipo de disposição. E por isso, aqueles que não têm disposição de pequenos ou grandes sacrifícios hoje, não estarão prontos para o sacrifício último, na última fase da pregação do Evangelho. E, portanto, serão peneirados. Serão contados fora dos salvos. Quinto grupo, orientados pelo mundanismo. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 288. Mas com fé em Deus e fervorosa oração, os pais crentes devem trilhar a dura senda do testemunho para a Igreja. O caminho da cruz é para a frente e para o alto, e quando nele avançamos, buscando as coisas que são de cima, devemos deixar mais e mais à distância as coisas que pertencem à terra. Enquanto o mundo e os professos não convertidos marcham para baixo e para a morte, aqueles que escalam o monte e têm de fazer esforços, ou serão lançados para baixo com eles. Os filhos que pertencem a este mundo são chamados filhos das trevas. Foram cegados pelo Deus deste século e são guiados segundo o espírito do príncipe das trevas e não podem apreciar as coisas celestiais. Os filhos da luz têm suas afeições postas nas coisas do alto e deixam para trás as coisas deste mundo. Eles obedecem à ordem: sai do meio deles, apartai-vos. E então a promessa é condicional: e eu vos receberei. Desde o princípio, Cristo escolheu seu povo do mundo e ordenou-lhe que fossem separados, não tendo nenhuma comunicação com as obras infrutuosas das trevas. Se amam a Deus e guardam seus mandamentos, conservar-se-ão distantes das amizades e dos prazeres do mundo. Não há concórdia entre Cristo e Belial. Próximo grupo diz o quê? Aqueles que são orientados pelo mundanismo. O que é ser orientado pelo mundanismo? É conviver com as coisas desse mundo, com as pessoas desse mundo e com os hábitos dessas pessoas deste mundo. Ou seja, é não querer ser diferente. Portanto, esse grupo implica todos aqueles que não querem, de alguma maneira, representar de forma completa Deus, por medo de terem que viver a diferença. A quem Ellen White dá o conselho a esse grupo? Aos pais educando os seus filhos. Porque esses são os que mais presos estão aos chamamentos do mundo atual. Não serem diferentes dos seus colegas, não serem diferentes das pessoas com quem convivem. Isso é muito mais impactante em jovens e juvenis do que é impactante entre os adultos, embora entre os adultos também seja. E a advertência plena é: ensine os seus filhos a serem diferentes, a escolherem de forma diferente e a sustentarem a fé de forma diferente. Não há associação possível entre Deus e o mundo. Estamos no mundo, vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Próximo grupo, os que comprometem a verdade. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 81. Não vai longe o tempo em que a prova envolverá todos. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que passo a passo cederem às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnio, insultos, ameaças de prisão e de morte. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens. Neste tempo, o ouro será separado da escória na igreja. A verdadeira piedade distinguir-se-á então claramente daquele que é só aparência. Muitas estrelas cujo brilho temos admirado, então se apagarão, transformando-se em trevas. A palha, como nuvem, será levada pelo vento, mesmo de lugares onde só vemos ricos campos de trigo. Todos os que se apoderam dos ornamentos do santuário, mas não se acham vestidos com a justiça de Cristo, aparecerão na vergonha da sua nudez. O que esse texto quer dizer? Todos aqueles que hoje enfileiram a verdade, defendem a verdade, mas só até certo ponto,
não permitindo que essa mesma verdade modifique o seu próprio caráter, o que acontecerá quando a força do politicamente correto bater à porta da cristandade? Cederão ao politicamente correto. Atuarão no sentido de: não podemos ser tão radicais assim. Não podemos ser tão isolados do mundo. As pessoas necessitam ser salvas. Olha, a mensagem proposta é uma mensagem de solidariedade. E cederão às fileiras do engano. Ou seja, o que é comprometer a verdade? É ter uma meia-verdade praticada e lá na frente ter uma meia-verdade defendida. É comprometer a verdade por completo. Portanto, pessoas dessa natureza não estarão de pé para enfrentar o fim da história, quando a verdade e o erro misturados aflorarem com toda a intensidade e todas as pessoas do mundo apontarem numa direção e você ter que sustentar que a verdade está noutra direção. Esse nível de fidelidade exige uma entrega completa à verdade, uma prática completa da verdade, hoje, enquanto existe paz e facilidade de comprometimento. Próximo grupo, os desobedientes. Quem são eles? Em 20 de novembro de 1857, foi-me mostrado o povo de Deus e vi-o fortemente sacudido. Alguns, com viva fé e agonizantes brados, pleiteavam com Deus. Tinham o semblante pálido e assinalado por profunda ansiedade, expressiva de suas lutas internas. Firmeza e grande fervor se exprimiam em seu semblante, enquanto grossas gotas de suor lhes caíam da fronte. De quando em quando, seu rosto resplandecia com o sinal da aprovação de Deus, e de novo sobre eles pousava aquele olhar solene, fervoroso e ansioso. Anjos maus se aglomeravam em torno deles, circundando-os de trevas, para lhes afastar da vista a Jesus, a fim de que seus olhos fossem atraídos para as trevas que o cercavam, e eles desconfiassem de Deus e contra ele murmurassem. Sua única segurança estava em manterem os olhos fitos no alto. Anjos maus eram impelidos em volta daquelas pessoas ansiosas. Os anjos sobre eles agitavam continuamente as asas para afugentar as densas trevas. Vi que alguns não participavam dessa obra de súplica intensa. Pareciam indiferentes e descuidosos. Não resistiam às trevas que os rodeavam e os envolviam qual densa nuvem. Os anjos de Deus deixaram-nos e vi-os apressar-se em auxílio dos que lutavam com todas as energias para resistir aos anjos maus, procurando ajudar-se a si mesmos, invocando perseverantemente a Deus. Mas os anjos abandonaram os que não se esforçavam por ajudar-se a si mesmos e perdi-os de vista. Enquanto os que oravam prosseguiam em seus clamores fervorosos, um raio de luz provindo de Jesus sobre eles incidia de quando em quando, a fim de os encorajar e iluminar-lhes o semblante. Pergunta: obedecer é fácil? Obedecer implica uma série de circunstâncias que ocorrem na vida, desde o ser diferente até a questão do ser ridicularizado, do ser tentado, do ser açoitado por Satanás e por suas tentativas de desvio de foco. Portanto, aqueles que se sustentarem pela obediência, não por uma obediência pautada nos seus próprios méritos, mas, como o texto diz, pela súplica constante do poder de Deus e pelo clamor constante da força necessária para a resistência à tentação, esses serão ajudados por Deus. Esses serão ajudados pelos anjos. Portanto, há algo a ser feito pelo ser humano na direção da vitória sobre o pecado. Que algo é esse? Dobrar os joelhos e clamar de forma intensa, de forma constante, de forma perseverante pelo poder de Deus. Portanto, há algo para ser feito, e esse algo para ser feito faz parte das características daqueles que suportarão a sacudidura, suportarão o peneiramento. Portanto, os desobedientes, aqueles que insistem em não obedecer a Deus e, portanto, não sentem a pressão, porque não estão obedecendo, esses serão contados fora do peneiramento. Próximo grupo, os invejosos e críticos. Testemunhos para a Igreja, volume 1, 251. Ouçam os
gracejos vulgares e a zombaria cruel. Vejam-nos a colocarem naquele nobre fronte a coroa de espinhos, batendo-lhe depois com a cana, fazendo com que os espinhos se enterrem nas fontes e o sangue correr daquela fronte santa. Ouçam aquela turba assassina, clamando ansiosamente pelo sangue do Filho de Deus. Ele é entregue em suas mãos e conduzem dali um nobre sofredor, pálido e fraco, desfalecido, ao lugar de sua crucifixão. É estendido no madeiro e os cravos são-lhe enterrados nas tenras mãos e pés. Contemplem-no pendurado na cruz, durante aquelas horríveis horas de agonia, a ponto de os anjos cobrirem o rosto para ocultá-lo da horrorosa cena, e o sol esconder sua luz, recusando-se a contemplar. Pensem nessas coisas e então perguntem: é um caminho demasiado estreito? Não, não. Em uma vida dividida, indiferente, vocês encontrarão dúvidas e obscuridade. Não poderão fluir as consolações da religião, nem a paz que o mundo oferece. Não se assentem na cadeira de descanso de Satanás, do como fazer, mas ergam-se e mirem a elevada norma que é privilégio se atingir. Bendito é o privilégio de renunciar a tudo por Cristo. Não olhem a vida dos outros, nem os imitem, sem se elevar mais acima. Vocês só têm um único modelo verdadeiro e infalível. Só é seguro seguir a Jesus. Decidam que se outros procedem segundo o princípio da violência espiritual, vocês o deixarão e marcharão adiante rumo ao elevado caráter cristão. Formem um caráter para o céu, não durmam em seu posto. Lidem fiel e sinceramente com a própria vida. Vocês estão condescendendo com o mal que ameaça destruir-lhes a espiritualidade. Portanto, qual é o efeito da inveja e da crítica? A destruição da própria espiritualidade. Qual é o antídoto para isso? Olhar para Cristo e o seu sofrimento e quem lhe acusava. Quem acusava a Cristo fazia isso por inveja. Quem levou Cristo à cruz pela inveja de ele ser chamado de mestre e eles não. Quem insuflou a multidão para crucificar a Cristo são aqueles que queriam o lugar de Cristo e as benesses da multidão. Qual é a condição atual? A condição atual é igual. Portanto, o que leva à crítica é a inveja. O que leva à crítica e a inveja é o olhar para o outro. Qual é o conselho de Ellen White? Não olhe para a vida do outro. Olhe para a sua e olhe para Cristo. Olhando para a sua e olhando para Cristo, a decisão que você tem que tomar qual é? Continue em frente, porque há coisas em você que precisam ser mudadas ainda. Se os outros não mudaram, se os outros não fizeram, o problema é deles. Olhe para Cristo, viva a sua vida cristã. Dentro desse contexto, os que serão contados entre os perdidos manterão esse perfil de inveja ou de crítica. E essa inveja e essa crítica produzem um processo de alimentação interna até a perda completa da espiritualidade, porque você perde o foco. Deixa de olhar para Deus e passa a olhar para os outros. Não importa por quais motivos você faça isso, esse é um problema. Os fuxiqueiros e que acusam e condenam. Quem está com esse texto? Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 463. Nosso colégio não é o que deveria ser, nem o que seria se os nossos irmãos e irmãs sentissem que é um santo encargo a eles confiar. Se eles elevarem o padrão de espiritualidade na igreja, se derem um exemplo de integridade em todos os seus relacionamentos, se todos cultivarem a piedade e a dignidade cristã, então a influência do colégio será ampla e a luz fluirá dele com ricas bênçãos. Vi que unidade e amor na igreja se o colégio for adequadamente administrado. Muitos jovens sairão dele para serem obreiros ativos na causa de Deus. Mas que todos estejam atentos a fim de não exercer influência contrária à verdade e ao colégio, por causa de uma vida não consagrada, por maus julgamentos ou mexericos, pois Deus certamente a registrará contra eles.
O colégio sempre se verá obrigado a lutar contra dificuldades, porque alguns homens são faltos de fé e não controlados pela mente de Cristo. Se Satanás puder encontrar pessoas entre nós que espreitem para o mal e falem depreciativamente de nossas instituições, buscando cada desagradável ninharia que ocorra, ele ficará muito contente. O inimigo não cessará seus esforços para levar pessoas a depreciarem o colégio, porque essa instituição não está em cada particular conforme suas ideias. Se ele percebe que a juventude pode receber benefícios, estimulará na igreja toda influência para desanimar antes que para fortalecer e edificar. Portanto, qual é o papel dessa atitude? Os fuxicos, os mexericos, a condenação do outro. Impedir que jovens sejam atingidos pelo poder de Deus. Por que essa instrução eu trouxe e por que o pastor Amin usou exatamente esse texto, entre vários outros? Na verdade, ele vive num colégio, como eu também vivo, e isso é uma realidade em ambientes onde você tem muita gente junta, vivendo junta, 24 horas por dia, 365 dias por ano. A chance desse tipo de coisa se manifestar é cada vez mais ampla. Portanto, qual é o incentivo? Corte isso pela raiz. Nenhuma instituição, nenhuma pessoa será perfeita. Portanto, ampliar os defeitos pela multiplicação do apontar os defeitos, ou pela invenção de defeitos que não estão lá, ou pela ampliação de defeitos pequenos, tornando grandes e focais, isso não ajuda a obra de Deus, não ajuda a propagação do Evangelho, antes a impede. Portanto, esses não serão contados entre os peneirados. Classe 10, a classe dos conservadores superficiais. O texto é da Meditação Olhando para o Alto, página 122. E diz lá: Um homem, por quem o Senhor muito fez, deveria honrá-lo em cada palavra e ato. Todas as suas transações deveriam ser puras, consideradas e justas. Não deveria fazer ou dizer nada de que se envergonhe de encontrar quando comparecer perante o juiz de toda a terra. Através de todo o departamento de sua obra, Deus vindicará sua honra e sua justiça. Não te deterás exatamente onde estás e considerarás diligentemente teus caminhos? O Senhor não pode endosar teu espírito e teu curso de ação. Sua mão está na direção. Seus planos não são seus planos. Agora é o tempo para te arrependeres, não percas a oportunidade. Meu irmão, não penses ser um rebaixamento à tua dignidade, fazer uma decidida mudança. Deves colocar-te aos pés de Cristo como um aprendiz, senão deixarás de obter a recompensa do vitorioso. Depõe tua autoridade dominante imperial e torna-te um dos pequeninos filhos de Deus, até estares disposto a estudar e obedecer à vontade de Deus. Serás dominado por tentações e levado a realizar coisas estranhas que te desqualificarão a ocupar uma posição de influência. O que aconteceu com os fariseus? Qual a frase de Jesus para eles e para os seus discípulos? Se vocês não forem com um desses pequeninos, jamais herdarão o reino de Deus. O que é o conservadorismo superficial? É a preocupação excessiva com a forma e a preocupação nula com a essência. Há preocupações que estão muito mais atreladas à maneira como as pessoas fazem, à forma como as coisas são executadas, quando na realidade a grande preocupação é a essência de tudo isso. Muitas pessoas não têm a forma adequada ou não apresentam uma forma adequada simplesmente porque não conhecem ou foram educados de outra maneira, mas têm essência naquilo que fazem. Qual é o nosso papel? Criticar a forma, um conservadorismo barato dentro de um modelo superficial? Não. Nossa essência implica em descobrir a essência do que o outro faz, com o coração que o outro pôs na mensagem ou na fé, e a partir dessa essência, trabalhar a modificação lenta, se necessária, da forma. Porque do contrário, a gente está simplesmente defendendo o formalismo. E muitas vezes perdendo de vista nosso próprio formalismo, que nos tira da fé. Então, preocupação com a essência e não com a forma é o que está por trás dessa classe conservadora superficial que leva os sujeitos ao modelo da crítica. 11º grupo, os que não controlam o apetite. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 31. Irmão, há muito
tempo havia satisfeito seu apetite com estimulantes que exerceram influência para ampliar a mente, enfraquecer o intelecto e reduzir as faculdades morais. Razão e discernimento foram postos sob a sujeição do apetite depravado e antinatural. O seu direito de primogenitura, sua comunidade dada por Deus, sacrificados a hábitos intemperantes. Tivesse o irmão lá tomado a palavra de Deus, o seu estudo e guia, tivesse confiado em Deus e orado por graça para vencer, haveria reunido forças no nome de Jesus para confundir o tentador. Mas o irmão A nunca sentiu as elevadas reivindicações que Deus lhe apresentava. Suas faculdades morais se debilitaram por seus hábitos de comer e beber e por sua dissipação. Quando abraçou a verdade, ele tinha um caráter a formar para o céu. Deus o poria à prova. Ele tinha uma obra a empreender por si mesmo que ninguém poderia cumprir em seu lugar. Por seu estilo de vida, perdeu muitos anos de precioso tempo de graça, quando poderia ter estado obtendo experiência em questões de religião e um conhecimento da vida de Cristo e do infinito sacrifício feito em favor do homem para livrá-lo das amarras com que Satanás lhe havia vendido, habilitando para glorificar o seu nome. Eu gosto de resumir isso de uma forma muito simples, muito pragmática. O que você come não te salva, mas o que você come pode te perder. Consegue entender a diferença dessas duas afirmações? A alimentação não é ponto de salvação, mas é sim ponto de perdição. Portanto, quando se fala em sacudidura, nós não estamos falando em salvação, nós estamos falando em quem vai ser peneirado e jogado fora. Portanto, embora a alimentação não seja ponto de salvação, ponto central de salvação, aquilo que você come, e entenda quando eu falo come, não é só come, é todo o seu estilo de vida. Aquilo que você faz enquanto estilo de vida não te salva, mas pode te perder. Portanto, no tempo da graça, parte daquilo que Paulo consideraria esmurro o meu corpo, tem a ver com o quê? A vitória sobre o apetite. E isso é ponto crucial no grupo remanescente, por uma razão. Aquilo que eu faço no estilo de vida é o que permite o meu discernimento correto entre a verdade e o erro, principalmente quando a linha divisória entre a verdade e o erro é quase imperceptível. E essas serão as características marcantes do embate do último tempo, quando verdade e erro estarão tão misturados que só quem tiver o discernimento pleno do Espírito Santo poderá perceber a diferença entre a verdade e o erro. E isso é parte do tempo em que nós estamos vivendo, não que vamos viver. Isso é do tempo do fim. O tempo do fim é marcado pela mistura da verdade e o erro a tal nível como foi no passado, a ponto de só os que têm discernimento conseguirão enxergar. Então, nesse sentido, o estilo de vida é primordial. Porque o estilo de vida permite um discernimento correto entre essas duas coisas, a verdade e o erro. O seu feeling, moldado pelo Espírito, permite enxergar onde o erro está. O próximo grupo, os que promovem a desunião. Quem está com esse texto? O texto é da... Aliás, o texto não é da Review and Herald, eu peguei o texto do livro, é o livro Conselho sobre Educação, página 125. Unidade de ação é necessária para o sucesso. Um exército em batalha ficaria confuso e seria derrotado se cada soldado individualmente agisse segundo seus próprios impulsos, em vez de agirem todos harmoniosamente sob a direção de um competente general. Os soldados de Cristo devem agir harmonicamente. Umas poucas almas convertidas, unindo-se para um grande propósito, sob uma só cabeça, obterão vitórias em cada embate. Se há desunião entre os que dizem crer na verdade, o mundo concluirá que este povo não pode ser de Deus, porque estão trabalhando uns contra os outros. Quando somos um com Cristo, estaremos unidos entre nós mesmos. Os que não estão unidos a Cristo sempre puxam para o lado errado. Possuem temperamento pertencente à natureza carnal do homem. E com o menor pretexto, sua paixão se desperta para se opor à paixão de outrem. Isto provoca conflito. E nas reuniões de comissão, de mesas, nas assembleias públicas,
ouvem-se vozes ruidoras opondo-se a métodos de reforma. 3 coisas importantes desse texto. Casa dividida não prospera. Coisa secundária e importante desse texto. A marca registrada do povo de Deus se faz pela unidade. Portanto, os outros acreditarão que Deus está num lugar onde as pessoas, a despeito da grande dificuldade que existe entre as pessoas se unirem, vivem em união. Terceira característica importante desse texto. Aonde mais se manifesta a resistência à reforma nessa direção da unidade? Nas comissões, nas mesas e nas assembleias. Portanto, ninguém escapa, nem a igreja, nem a obra, nem a assembleia última da igreja. Ou seja, em todos esses lugares há forças atuantes na direção da desunidade, da desagregação, da vontade particular frente à vontade global. Então, isso é parte do modelo que precisa ser sacudido, porque o Espírito Santo só será derramado quando todos forem um, assim como foi no dia de Pentecostes. Quando todas as rusgas foram resolvidas, todos os pecados confessados uns aos outros, quando toda a estrutura foi montada em nível de unidade, aqueles 40 ou 40 e poucos reunidos no cenáculo receberam o derramamento do Espírito Santo. Será igual no fim. Penúltimo grupo, os estudantes superficiais das Escrituras. Testemunhos para Ministros, página 112. O Espírito de Deus tem iluminado cada página dos Escritos Sagrados, mas há aqueles sobre os quais pouca impressão eles fazem, por serem imperfeitamente compreendidos. Ao ver essa sacudidura pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais não ancorados em parte alguma são como a areia movediça, escorregam para qualquer posição para agradar a tendência de seus sentimentos de amargura. Daniel e Apocalipse devem ser estudados, bem como as outras profecias do Antigo e Novo Testamento. Haja luz, sim, luz em vossas habitações. Por isso devemos orar, o Espírito Santo brilhando sobre as páginas sagradas, abrir-nos-á o entendimento para que possamos saber o que é a verdade. 2 coisas desse texto. A quem ele enquadra? Os leitores superficiais. Eu gosto de chamá-los de os papa-sermões, papa-lições, papa-palestras, papa tudo que você tem pronto e acabado, entregue por alguém que fez o que devia fazer. Estudar profundamente e compreender. Segunda parte importante desse texto. Todos aqueles que se lançarem para serem leitores profundos ou estudiosos profundos da Bíblia, compreenderão o que estudam. Por que razão? Quem é que lhes dá a compreensão? O mesmo Espírito que inspirou as palavras dá a compreensão ao que se debruça para aprender. Portanto, tem um preço. Estudar e aprender tem um preço. Qual é o preço de estudar e aprender? O preço é debruçar-se e perseverar. Perseverar na oração para a compreensão, perseverar na condição de aprendizagem. Portanto, esse modelo de estudo, essa busca de estudar, essa busca de compreender, é parte da necessidade daqueles que pretendem ser encontrados entre os salvos, entre aqueles que vão ser contados entre os peneirados e que permanecerão selecionados na peneira. Portanto, não tem como você receber salvação de fora para dentro no sentido do estudo e da compreensão da palavra de Deus. Essa é tarefa individual. Cada um tem que debruçar-se e aprender. E, curiosamente, Ellen White pontua os 2 livros mais fáceis de estudar. Daniel e Apocalipse. Só para mostrar que a tarefa é essa mesma. E esses 2 livros são os que garantem, de fato, a compreensão do tempo em que vivemos, as necessidades para o tempo em que vivemos, porque todas as grandes mensagens da Bíblia estão nesses 2 livros. Esses são os livros para esse tempo. Foi fechado Daniel até 1798 e foi aberto Apocalipse a partir da compreensão de Daniel. Portanto, esse é o livro para esse tempo. Esses são os livros para esse povo, para esse tempo. O último grupo, os que perderem a fé no dom profético. Portanto, o remanescente, que é marcado pela guarda dos mandamentos de Deus e pelo testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, os que descreem do espírito de profecia são contados fora do remanescente. Último texto, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 84. Os homens poderão apresentar um ardil após o outro, e o inimigo procurará desviar as almas da verdade. Mas todos que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White e lhe tem dado uma mensagem, estarão livres dos muitos enganos que surgirão nesses últimos dias.
Tenho procurado cumprir meu dever para convosco e para com o Senhor Jesus, a quem eu sirvo e cuja causa eu amo. Os testemunhos que vos tenho dado, na realidade, me foram apresentados pelo Senhor. Lamento que tenhas rejeitado a luz concedida. Estais traindo vosso Senhor, porque em sua grande misericórdia ele vos mostrou exatamente onde vos encontrais espiritualmente. Ele conhece todo o desígnio do coração. Nada lhe é oculto. Não estáis traindo a mim. Não é contra mim que estáis tão exasperados. É contra o Senhor, o qual me deu uma mensagem a ser transmitida para vós. Uma coisa é certa: os adventistas do sétimo dia, que se colocam sob o estandarte de Satanás, abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Está sendo feito o apelo para maior consagração e serviço mais santo, e continuará a ser feito. Crede em Deus, estareis. Crede nos seus profetas, prosperarei. Qual é a mensagem profética para esse tempo? O desrespeito, a não leitura, o não conhecimento ou até a não crença leva ao quê? A um despreparo. O despreparo leva à sacudidura. Portanto, do mesmo jeito que comer, beber ou todas as coisas relativas ao estilo de vida não são ponto central de salvação, mas são ponto central para a perdição, da mesma forma, a não percepção, compreensão ou mesmo rejeição da mensagem profética para esse tempo, embora a Bíblia seja o ponto central da doutrina e da fé, a não compreensão ou aceitação da mensagem profética para esse tempo implica que o sujeito apenas é um leitor superficial da Bíblia, porque se fosse um leitor profundo da Bíblia, compreenderia a mensagem e aceitaria a mensagem profética. Portanto, ela é uma demonstração de que eu não conheço de fato a Bíblia. A descrença da mensagem profética é uma demonstração de que eu desconheço a mensagem bíblica. Em contrapartida, a crença na mensagem profética para esse tempo implica em preparo para as circunstâncias particulares que envolvem esse tempo. Portanto, qual é a advertência final dos 14 grupos? Há uma mensagem que é específica para esse tempo, para esse momento. Quanto tempo a gente dedica para essa mensagem? Além da mensagem bíblica e da profundidade da leitura que está no grupo 13, o grupo 14 implica em eu perceber que existe uma mensagem específica que deve ser muito bem conhecida para quem vive nesse tempo. E essa não é uma mensagem dada para o mundo. A mensagem profética, a mensagem do Espírito de Profecia, não é uma mensagem para o mundo. É uma mensagem para o remanescente. A mensagem para o mundo qual é? O Evangelho. A mensagem para esse povo qual é? A mensagem profética para esse tempo. Portanto, o que está escrito nos textos proféticos é para moldar o povo de Deus que sobreviverá à sacudidura. O que está escrito na Bíblia é a mensagem que será pregada pelo povo de Deus depois do derramamento do Espírito Santo. Ninguém vai pregar Espírito de Profecia por ocasião do derramamento do Espírito Santo. Vai pregar o quê? O Evangelho. Vai pregar a Bíblia. Mas o que mudou o povo que pregará a Bíblia? A mensagem profética para esse tempo, que é a mensagem que muda esse povo. A negação disso é a negação da identidade do remanescente. Eu posso ter tudo da Bíblia, guardo os mandamentos, mas não tendo a mensagem para esse tempo, eu não sou o remanescente. A identidade do remanescente implica essas duas coisas. Portanto, é imperativo que isso aconteça. Portanto, esse modelo inteiro é a mensagem que eu deixo como advertência da prática pessoal, da vida pessoal do cristão para esse tempo. Aqui está só uma pincelada bem de leve e superficial nos textos. Atrás de cada um desses textos há um contexto imenso a ser compreendido, estudado e identificado como prática individual. A última parte, que é o que o Nelson pediu, que diz respeito à nossa missão. Qual é a verdadeira missão do cristão? A verdadeira missão do cristão volta àquilo que nós estudamos hoje de manhã e aquilo que a gente vem estudando ao longo da lição desse trimestre, em alguns pontos que a gente tem evidenciado aqui. Primeiro, qual é a grande missão do cristão? Viver o Evangelho eterno. Para quê? Para pregar por testemunho o Evangelho eterno. Por quê? E aí eu termino com o último texto,
Esse último texto tem a ver com uma referência profética de descrição dos que estarão no céu. Esse texto aponta na direção dos sujeitos que estarão no céu e a forma como eles serão identificados. 2 textos curtinhos para a gente fechar. Primeiro, declarou Paulo: eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Deus havia revelado a Paulo a verdade, e ao fazê-lo tornou-o devedor aos que estavam em trevas, para iluminá-los. Você não teve a devida percepção de sua responsabilidade diante de Deus. Está manuseando os talentos do seu Senhor. Conta com faculdades mentais que, se empregadas na direção certa, o tornariam um co-obreiro com Cristo e seus anjos. Se sua mente tivesse sido voltada na direção de fazer o bem, de apresentar a verdade perante outros, estaria agora qualificado a tornar-se um obreiro de sucesso para Deus. E como sua recompensa, veria muitas almas salvas que seriam como estrelas na coroa. Qual é a missão do cristão? Aquilo que ele recebeu, ele passa. Qual o resultado disso? O resultado do cristão que age assim, qual é? Quando entrar no céu, como ele estará? Sua coroa estará cheia de estrelas. Vou ler o último texto e a gente encerra. Todos nós entramos juntos na nuvem. Fim da história, fim dos tempos. Estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro, aonde Jesus trouxe as coroas. E com a sua própria destra, sua própria mão direita, as colocou sobre nossa cabeça. Deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória. Ali sobre o mar de vidro, 144.000 ficaram em quadrado perfeito. Alguns deles tinham coroas muito brilhantes, outros não tanto. Algumas coroas pareciam repletas de estrelas, ao passo que outras tinham poucas. Todos estavam perfeitamente satisfeitos com sua coroa. E todos estavam vestidos com um glorioso manto branco dos ombros aos pés. Havia anjos de todos os lados em redor de cada um de nós. Caminhávamos sobre o mar de vidro rumo à porta da cidade. Jesus levantou o potente e glorioso braço, segurou o portal de pérolas, fê-lo girar sobre seus luzentes gonzos e nos disse: vocês lavaram suas vestes em meu sangue, permaneceram firmes pela minha verdade. Entrem. Todos entramos e sentíamos ter perfeito direito à cidade. Portanto, o remanescente não entra no céu sem coroa, e não tem coroa sem estrela. Qual é a missão? Cada estrela, um salvo. Quanto mais salvos, mais estrelas. Portanto, qual é a alegria do céu? Ter uma coroa brilhante de estrelas? Não, ter um monte de gente para conviver com você lá. Essa é a missão. Tem algum requisito especial para cumprir essa missão? Nenhum. Todo filho de Deus nasce no seu reino como missionário. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Portanto, não tem desculpa para não levar a mensagem de Deus. Não é a desenvoltura, não é a capacidade, é a vivência. Se eu vivo Cristo, eu partilho aquilo que eu vivo. Não importa se o meu conhecimento ainda é pequeno ou ele é grande. A salvação é igual em todos. Todos viviam em trevas, todos vivem em luz. Esse é o testemunho, essa é a mensagem. Deus abençoe vocês. Que o ano ou anos seguintes, que a gente ainda tiver que ficar por aqui, enquanto terra, enquanto mundo, sejam repletos da missão e principalmente repletos da atenção dedicada a esses 14 grupos, para que nenhum de nós seja contado entre eles, mas contado entre aqueles que serão salvos, receberão o derramamento do Espírito Santo e proclamarão a última mensagem. Deus abençoe vocês. É o meu desejo para todos nós. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar pelo dom da vida, pela oportunidade de sermos chamados teus filhos. Te agradecemos pela oportunidade de mais um sábado, por finalizá-lo com a percepção da esperança maior que é a vida de Cristo Jesus. Mas também te pedimos poder para que possamos nos preparar para os dias que nos sobrevêm, principalmente poder para, se possível, vê-lo voltando em nossa geração.